Passei em todos os testes em grupo, passei na entrevista, mas não fui contratada por ser deficiente. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência na procura de um emprego. E esse emprego que eu não fui contratada por ser deficiente foi o que eu fiquei sabendo, né? Fora os outros que eu fiz entrevista e não sabia, né? Eu achava que eu não era boa, por isso não tinha sido contratada. Eu já tinha trabalhado em algumas empresas e eu estava desempregada na época e uma amiga chegou e falou: Esther, eu trabalho numa empresa e lá eu sei que está precisando, o que você acha de ir lá fazer uma entrevista para ver se você é contratada? Ah, beleza. Eu fui, passei praticamente o dia na empresa fazendo teste em grupo, sabe? É, fazendo entrevista. Então, assim, primeiro eu fiz um teste em grupo e lá foi falado assim: olha, quem passar vai ficar para os próximos testes. Então, eles iam chamando e eu fui uma das chamadas, né? Falei, legal, passei nesse, vou para um próximo. Passei no próximo teste também, e aí me chamaram e falaram: olha, agora tem algumas entrevistas para você passar também, né? Para você fazer, tudo bem? Ah, tudo bem. Fui para a primeira entrevista, fui para a segunda entrevista e falaram: bom, agora você vai esperar mais ou menos uma semana que a gente vai entrar em contato com você. A gente gostou do seu perfil, você foi muito bem e tal. Falei, tá bom. Fui para casa, passou uma semana. Aí essa minha amiga, ela chegou em mim e falou: e aí, Esther, como que foi lá? Tá? Eu falei: olha, pelo que eu vi, eu passei em tudo. Então, só estou esperando eles me chamarem. Eles deram uma semana, mas até agora nada. E aí ela falou assim: eu vou então ver isso para você durante a semana. Depois, no outro dia, ela chegou para mim e falou assim, indignada, ela estava muito indignada, ela estava triste. Ela falou: Esther, você acredita que você foi uma das melhores? Eles gostaram de você, você tem perfil para o trabalho, mas por você ser deficiente, eles não podem te contratar. Na hora, bateu aquela frustração, fiquei muito triste, fui para casa, chorei bastante, falei muito com Deus no caminho, né? Eu lembro que uma das coisas que eu falei com Deus foi: se é para tudo isso acontecer comigo, por que eu não morri quando eu nasci? Né? Por que eu tenho que passar por essas coisas, essas humilhações por ser deficiente? E eu lembro que eu falava assim: Deus, eu não pedi para ser dessa forma, né? E eu nasci numa família muito grande, né? Nós somos em 8 irmãos. E depois eu falei: meu Deus, me perdoe, né? Por tanta besteira que eu falei. Mas eu falei assim: poxa vida, são 8 e só eu nasci dessa forma, né? Uma parte de um egoísmo também meu, mas porque eu não entendia, eu não sabia assim qual que era o propósito, né? Por que Deus tinha permitido eu nascer da forma que eu nasci, né? Com essa deficiência. Então, quando eu ouvi aquilo que a minha amiga falou, eu falei assim: meu Deus do céu, por que comigo, né? Por que eu não posso trabalhar? Por que eles acham que eu não sou capaz? Eu sou capaz de entrar numa empresa e exercer aquela função. Depois disso, eu continuei mandando os meus currículos e um hospital lá da cidade me chamou para trabalhar. Eu morava em Osasco e um hospital me chamou. E eu fui trabalhar nesse hospital no setor de controle de guias. Então, os pacientes que estavam internados, eles precisavam de autorização para medicamento, para cirurgia. Às vezes ficava internado na UTI por muito tempo. E a gente precisava, tanto eu quanto as outras meninas que trabalhavam comigo, a gente precisava de pegar relatórios com os médicos para mandar para os convênios e o convênio autorizar esse paciente a permanecer internado. E eu lembro que tinha um recém-nascido e ele já estava internado ali na UTI neonatal há um bom tempo, há mais de um mês, e esse prontuário estava comigo e eu precisava pegar
um relatório do médico para eu poder mandar para o convênio. E eu fui até o médico, eu nunca tinha visto esse médico ali no hospital, eu não tinha muito contato, né, com os médicos da neonatal, porque era muito raro a gente pegar relatório com eles. E eu sempre andava, eu sempre colocava assim, né, os prontuários, e tentava esconder o meu braço o máximo que eu podia. E então essa era uma forma, porque eu andava, carregava os prontuários e conseguia esconder meu braço. E quando eu cheguei ali na UTI, eu fui falar com o médico, eu falei, olha, doutor, não sei se esse é o seu paciente, mas eu preciso de um relatório, eu expliquei toda a situação. Antes do médico falar, perguntar alguma coisa, né, qual era o paciente, ele olhou para mim e falou assim, por que você esconde tanto o seu braço? Eu nunca tinha visto o médico, eu não conhecia. Eu tentei desconversar na hora, eu falei, como assim? Não estou escondendo nada. E quando eu dei o prontuário para ele, o que eu fiz? Eu coloquei o meu braço dentro do bolso da calça, que era para ele não ver mesmo, né? E desconversei, ele olhou para mim, de novo ele falou, por que você esconde tanto o seu braço? Você não precisa se esconder. Desconversei de novo, falei, doutor, eu preciso logo do relatório, né, para eu sair, eu queria sair da frente daquele médico, sabe, eu estava muito desconfortável ali, na frente dele, ele falando aquilo para mim, saí, não vi mais o médico, não lembro nem o nome dele, mas depois, quando eu comecei um processo de cura, e essas coisas foram vindo, né, na minha mente, e aí eu me lembrei desse médico, né, e aí eu fui percebendo que realmente eu me escondia de mim mesma, né, porque eu não gostava do que eu via, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não gostava de tirar foto e mostrar o meu braço, tanto que eu quase não tenho, assim, fotos de quando eu era criança, da minha juventude. Até essa semana eu estava olhando umas fotos minhas, né? Eu acho que de tanto eu me esconder, tem muitas fotos que eu tiro hoje que eu vou ver e assim, o meu braço não está aparente. Mas não é uma coisa de propósito, como era antigamente, porque realmente eu me escondia. Eu não queria que ninguém me visse. Então, eu sempre andava, se era com os cadernos da escola, sabe, eu não colocava na bolsa, eu preferia carregar eles no braço, que era uma forma, né, de esconder o meu braço. Eu sempre gostava de carregar uma blusa, às vezes não estava nem frio, mas era uma forma que eu colocava em cima do meu braço e eu escondia, né? Por quê? Porque eu não queria que as pessoas vissem, eu não queria que as pessoas ficassem me olhando, eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando o que tinha acontecido, né? Hoje é muito natural isso para mim, né? Ontem mesmo eu estava ali na janela e uma criança veio, porque a gente tem um gato, e o gato estava ali, a criança veio brincar com o Orion, e ele viu o meu braço, ele até fez carinho e tal, ele falou, o que aconteceu com você? Por que você não tem a mão? Então hoje eu consigo responder assim, bem natural, né? Eu falei, porque eu nasci desse jeito, né? Mas por que você nasceu assim? Eu falei, o Papai do Céu quis que eu nascesse dessa forma. E eu vejo que, assim, as crianças vêm perguntar e os pais ficam constrangidos. Eu não sei se era a mãe, se era a tia, quem era que estava com a criança, e logo tirou ele, falou, não precisa mais ficar perguntando nada para ela, não. Olha só o gatinho. Então, assim, hoje isso para mim é muito natural. Aliás, de uns anos para cá, né, desde que eu fui curada dessa situação, desse preconceito que eu tinha comigo mesmo, né, dessa falta de aceitação, porque eu não me aceitava da forma que eu sou, e hoje eu sei o porquê de eu ter nascido desse jeito, né? Então, assim, Deus ele tem me usado para curar outras pessoas. E é muito gostoso, é muito prazeroso poder ajudar alguém. Então, assim, mas foi na época, quando tudo isso aconteceu, né, de eu não ter sido chamado, né, nessa empresa por ser deficiente, e outras empresas também, aí eu fui lembrando, né, poxa vida, mas teve essa outra empresa que eu também fui muito bem na minha entrevista, nos testes que eu fiz, mas eu não fui chamada. Então, isso há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, não é como hoje, né? Hoje as empresas, elas precisam cumprir uma cota
né, tanto para deficiente, para negros, e hoje eu escolho aonde eu quero trabalhar. Né? Eu lembro que aqui em São José, isso aconteceu também, eu participei de processo seletivo de algumas empresas, e por conta da distância, ou muitas vezes eu via que não ia compensar, eu sair de casa, deixar de fazer o que eu estava fazendo, porque hoje eu trabalho com o Manu, né? Eu trabalho com marketing e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu falei, não, eu não vou deixar de fazer isso, estou em casa, eu tenho o meu horário, eu faço o meu tempo para ir trabalhar em outras empresas. Mas algumas empresas que ainda têm o meu currículo, né, me ligam, você não quer trabalhar com a gente? Né? A gente está vendo que o seu perfil é muito bom para a nossa empresa e a gente está à procura de pessoas com deficiência com o seu perfil. Então hoje tudo mudou, né? Mas naquela época não. Então, há 30 anos atrás, aquilo me deixou muito triste, né, de saber que as pessoas, elas me olhavam e julgavam se eu ia ser capaz ou não para aquela vaga. E eles não contratavam mesmo, né, porque você tinha uma deficiência. Mas isso não me impede, né, eu sou uma pessoa normal. Hoje eu entendo isso, né. É claro que eu tenho algumas limitações. Então, assim, hoje eu vejo que eu tenho algumas limitações, sim, e é claro, eu sou uma pessoa deficiente, eu entendo isso, né? Tanto que agora que eu procuro os meus direitos, né? Então, mas demorou muito para isso acontecer. Por quê? Porque eu não me aceitava ser uma pessoa deficiente. Então, a partir do momento que isso foi curado, sabe? A partir do momento que eu comecei a me olhar, a me enxergar e a me aceitar da forma que eu sou, as coisas, elas começaram a ficar mais leves, né? Então, assim, toda aquela frustração, né? E eu vou falar para vocês, eu fiquei com muito ódio na época, né? E depois eu fui pedir perdão para Deus, né? Da minha atitude, de ter me revoltado e briguei até com Deus, né? E muitas vezes, gente, o negócio era tão sério que muitas vezes eu saía de casa já pensando em dar um fim na minha vida, sabe, em me matar, porque eu não gostava do que eu via, mas eu tinha que conviver com aquilo todos os dias, né? Eu tinha que olhar para o meu braço e ver que não tinha uma mão, e eu tinha que. Hoje eu me emociono muitas vezes, né, quando eu conto a minha história, de saber como que o deficiente, o PCD, né, a pessoa com a deficiência física, ela sofre nesse mundo. Mas é uma emoção que vem, porém hoje eu fui curada, né, eu tenho certeza disso. Hoje eu consigo me olhar no espelho, hoje eu consigo responder, né, uma pergunta, o que aconteceu, né, você foi acidente? Então as pessoas muitas vezes ficam até com medo de perguntar por que eu nasci assim, né? Por que eu sou dessa forma? Então, hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum se alguém vem e pega no meu braço também, porque, como eu já disse, era só pessoas de casa que podiam encostar no meu braço. Eu não deixava ninguém. Para vocês terem ideia de como eu ficava toda vez que eu estava numa reunião da igreja, e pediam, né, para dar as mãos para uma oração, ou às vezes era uma gincana, eu tremia, sabe, eu ficava nervosa, e se tinha alguém da família do lado, e às vezes estava do meu lado direito, o que eu fazia? Eu cruzava o braço para quem estava do meu lado esquerdo, que não era uma pessoa da família, às vezes era até um amigo, uma amiga, mas eu não queria que eles segurassem no meu braço, então eu cruzava o braço para aquela pessoa não poder segurar no meu braço, né? E hoje não. Hoje é muito normal, as pessoas vêm, as pessoas... Esther, posso pegar? Pode pegar. Mas foi tudo através de um processo, né? Um processo de cura que eu passei. Mas que é uma história, é um assunto para um próximo vídeo. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, né? Dá uma passadinha lá no meu Instagram também para você ver algumas coisas, né? Eu comecei a postar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, porque muita gente achava que eu não fazia nada,
E é muito gostoso, tem sido muito bom fazer esses vídeos, e isso daqui é uma prova de que realmente Deus me curou, eu sou curada por completo. Se você tiver alguma pergunta para fazer, né, deixa um comentário aqui também, ou se você quiser mandar alguma coisa lá no direct do Instagram, pode mandar que eu vou te responder, eu quero poder te ajudar, né, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente não se aceitar da forma que é, não se amar, e eu sei que não é fácil para um deficiente viver nesse mundo, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.